no chat, olha, estamos em isolamento social. Quero ninguém em silêncio aqui, não, viu? Vamos aproveitar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana Clara, Beatriz. Quero saber se minha tela está espelhando para vocês. Estão conseguindo acompanhar a tela espelhada? Bom dia, Larissa. Gente, para o início dessa aula, eu preciso me apresentar, né? Meu nome é Patrícia Barros e é um prazer dividir esse espaço com vocês. Eu sou professora de literatura e outras linguagens, né? Porque a gente é professor de literatura, mas acaba dialogando com outras linguagens artísticas. A gente trabalha também dentro do design textual, que é a redação. Também trabalho com português, mas a minha especialidade é literatura, tá? E as linguagens artísticas, porque literatura, eu acho que vocês já acompanham há alguns anos, a literatura ela foi um pouquinho reformulada. Bom dia, Raquel. A literatura ela foi um pouco reformulada. Como assim, Patrícia? Reformulada. A gente não trabalha apenas com o texto literário, a gente trabalha com as linguagens artísticas. Então, quando trabalha, por exemplo, que é o que a gente vai ver hoje, modernismo, tá? Que eu escolhi para esses nossos encontros, um conteúdo que cai, que está presente na prova do Enem, porque este é o nosso objetivo. E quando a gente trabalha um conteúdo como modernismo, a gente precisa passar para o aluno e a gente precisa entender que esse modernismo, ele não se apresenta apenas, tá, em textos literários, o texto do nosso Oswald de Andrade, do nosso Carlos Drummond de Andrade, nós vamos ter o diálogo com as outras expressões, ou como vocês quiserem, né, outras linguagens artísticas. Então, quando a gente utiliza o modernismo, a gente utiliza o modernismo dialogando, por exemplo, com a nossa maravilhosa Tarsila do Amaral, o Abapuru. Então, a literatura, hoje, é uma literatura revisada, tá? Eu não sei se vocês, eu não sei. Aí a pessoa parece que tem 15 anos, mas não se enganem, não. Na minha época, a literatura era uma literatura que envolvia apenas a análise do texto. E hoje a gente precisa ter um olhar para além do texto. Então, meu nome é Patrícia Barros, eu sou professora de literatura e o meu objetivo, nós vamos ter 4 encontros, tá? 4 encontros marcados, e o meu objetivo é fazer com que vocês despertem um olhar diferente da literatura. E eu espero contribuir, tá? Com o crescimento de vocês, e espero contribuir com um pouquinho, né? Lá na hora da nossa prova do Enem. A gente ainda não sabe ainda é um pouquinho incerto, né? Se essa data continuará, tá? Essa data do Enem, no início de novembro, ou se nós teremos algumas modificações, alguns ajustes, não é verdade, gente? Tendo em vista o isolamento social, para a contenção da pulverização do Covid-19, do coronavírus. Então, seria muito justo que nós tivéssemos esses ajustes. Enquanto o INEP, tá, e o Ministério da Educação não decidem, nós continuamos por aqui para os alunos que, eu queria dizer a vocês, são 15 pessoas que estão aqui, tá, nessa sala, para os alunos que são privilegiados, porque todo mundo sabe que essa realidade de internet, do acesso à educação através da internet, não é para todos. Então, sejam bem-vindos. Eu já trabalho com essa plataforma há alguns anos, então eu tenho um pouquinho de intimidade. Qualquer dúvida, eu queria que vocês colocassem aqui no chat. Eu não vou espelhar o meu material, eu não vou espelhar, estão observando aí, eu não vou espelhar o meu material na tela toda, porque eu quero acompanhar vocês e as dúvidas, tá bom, gente? Podemos começar? E aí? Vamos embora? Raquel, amor, veja bem, eu gosto de falar o nome do aluno, tá? Raquel, amor, veja bem. Quando a gente
Quando a gente, bom dia! Quando a gente trabalha literatura e trabalha literatura voltada para o Enem, a gente precisa, principalmente, instrumentalizar todo o conhecimento de literatura. Se alguém tiver alguma dificuldade, coloca aqui que eu repito, tá bom? A gente precisa instrumentalizar todo o conhecimento da literatura na linguagem do Enem. Então, eu sou professora há um tempo de cursinho de ensino médio e o meu cuidado em passar a literatura nesse formato que eu acabei de explicar para vocês, diferente, tá? Dessa forma reformulada, mas que ela tenha a linguagem e que o aluno possa utilizar todo o conhecimento adquirido nesse espaço virtual, remoto ou em sala de aula, na hora de fazer o Enem. Então, nosso objetivo é filtrar, tá, a linguagem do Enem e passar para você, aluno. Eu queria dizer a vocês que o Enem, ele está na 21ª, esse ano será a 22ª edição, não é isso? O Enem começou em 1998. Tá? Então, esse ano, nós iremos para a 22ª edição do Enem. E o Enem, ele tem trazido ao longo dos anos uma forma de enxergar a literatura diferente, tá certo? Então, os alunos, eles precisam enxergar essa literatura. Patrícia, qual é o primeiro ponto para a gente entender literatura? Vamos começar? Vou começar a espelhar. Eu não vou me ver, tá? Mas vocês vão poder ver essa beleza. Chora nessa beleza, tá? Vocês vão poder ver. Enxerga aí. Ó, eu trouxe para vocês o modernismo, que é a escola. Nós sabemos que a literatura, nós temos um panorama literário, tá certo? A literatura, gente, ela surge desde que o Brasil é descoberto. Então, em 1500, quando o Brasil é descoberto, a gente já começa o processo de produção artística, certo? Tudo bem, Larissa? Em 1500, assim que o Brasil é descoberto, a gente já começa esse processo de produção artística. Então, a gente passa pelo quinhentismo, logo depois a gente tem aquela história da reforma, contra-reforma, que traz um tom, que traz uma temática religiosa muito forte. Então, a gente já começa o barroco, depois o arcadismo, depois do arcadismo, o romantismo. São várias escolas literárias, eu não estou aqui para confundir a cabeça de ninguém. Nós temos, gente, um ano letivo. São 200 aulas, né? É um ano letivo para trabalhar com vocês todo o panorama literário. Mas eu preciso ser cirúrgica e eu preciso ser muito pontual nesses 4 momentos com vocês. E o que é que eu escolhi? Eu escolhi para trabalharmos aqui a literatura que mais aparece no Enem, que mais surge no Enem, que todo mundo aqui sabe, é sabido por todos e também é enunciado por todos os professores. A literatura que mais aparece no Enem é a literatura modernista, tá? Essa literatura modernista e a literatura contemporânea. O que é que eu preciso saber? E o que é que eu preciso que vocês saibam? Que a literatura, a expressão cultural, ela surge em diálogo. Escuta só, a expressão cultural, ela surge em diálogo com um fundamento filosófico e com um contexto histórico. Então, gente, toda produção artística, ela vai estar em congruência, ela estará dialogando com o que acontece naquele momento de produção. Vou dar um exemplo com essa pergunta de Larissa aqui. Os textos do quinhentismo são considerados literários, professora, no sentido estético? Larissa, na época do quinhentismo, tá certo? No século XVI, aqui no Brasil, nós tivemos... Deixa eu abrir aqui de novo. Nós tivemos 2 produções literárias, 2. Uma que a gente chama de produção informativa, também é conhecida como produção documental, tá certo? Produção documental é a produção que é a literatura que foi produzida para descrever a terra brasileira, tá? A literatura mais conhecida é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Larissa, esta literatura documental, ela, pela academia, não é considerada uma literatura de know-how estético. Entendeu, Larissa? Mas, juntamente com essa produção
concomitantemente a essa produção, que a gente chama de produção, a produção informativa, que são essas cartas que descrevem a fauna, a flora, os possíveis interesses econômicos do português aqui. Um exemplo desse, que eu acabei de falar, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Concomitante a essa produção, Larissa, nós temos uma outra produção, que é a produção dos jesuítas, certo? Então, no século XVI, no momento literário chamado de quinhentismo, nós temos duas produções literárias. Essa do português, que é considerada, que é conhecida, né, como literatura informativa ou documental, tá? Essa literatura pela academia não é aceita, Larissa. Literatura, ela tem uma função, tá? Para a gente considerar um texto literário, a gente tem que entender que essa literatura ela precisa ser produzida para o entretenimento, para a reflexão, para a crítica. E a literatura produzida pelos portugueses era uma literatura descritiva, documental. O que nós falamos dessa literatura produzida pelos portugueses aqui na colônia para a metrópole, a gente diz que é um tratado histórico-político. E o Enem sabe disso, tá, Larissa? E o Enem sabe que é um tratado histórico-político, então ele não tem a função, ele não foi produzido para entretenimento. Você entendeu? Mas, na mesma época, a gente tinha, no quinhentismo, a gente tinha a produção dos jesuítas. Os jesuítas não chegaram aqui? Lembram dos jesuítas aqui? Lembram dos jesuítas? Pronto, os jesuítas a gente considera literatura, porque os jesuítas produziam poemas em homenagem a Nossa Senhora, em homenagem a Jesus Cristo, Nosso Senhor. Ali é um poema, então a gente considera. Na academia, nós consideramos um texto literário, juntamente com os textos teatrais. Os jesuítas, lá na época do quinhentismo, como eles tiveram contato com o índio e eles queriam... como eu posso dizer para vocês? E eles queriam... tornar o índio cristão, tá certo? Eles queriam fazer, né? Como é que eu posso... porque essa transculturação, pronto, achei a palavra, porque não é a aculturação, é transculturação. Como eles queriam produzir essa transculturação indígena, tá certo? Que é essa modificação do pensamento de ordem religiosa, eles faziam o texto teatral, porque a linguagem entre o português de Portugal e o índio não era a mesma. Então, para que houvesse uma melhor comunicação, então eles faziam peças teatrais, tá certo? Deu para entender? Ótimo, Larissa, que bom. Depois do quinhentismo, a gente vai ter o barroco, a gente vai ter várias outras escolas literárias. E eu queria começar a aula de hoje exatamente isso, Maria. Exatamente, o sermão de Padre Antônio Vieira. Agora, o sermão de Padre Antônio Vieira é lá no barroco, tá? No quinhentismo, não é Padre Antônio Vieira, é José de Anchieta. É o padre José de Anchieta, certo? São dois padres, nós temos dois padres na literatura brasileira, que é o padre José de Anchieta, lá do quinhentismo, e o nosso Padre Antônio Vieira, ele produz no barroco, juntamente com o nosso Boca do Inferno, que é o nosso Gregório de Matos, tá certo? Então, o que é que eu queria dizer? Eu queria começar a aula de hoje com esse exemplo de Larissa, tá? Larissa diz assim, Patrícia, na época do quinhentismo, gente, toda produção artística, olha para mim, toda produção artística, ela vai existir, ela vai acontecer em congruência, em intimidade com a historiografia e com o fundamento filosófico. Então, lá na época do quinhentismo, nós trouxemos uma literatura, nós produzimos uma literatura, os jesuítas produziram uma literatura que surgiu para atender à demanda e ao interesse do século XVI, local Brasil. Vocês entendem? Então, eu queria que o aluno percebesse que a literatura, deixa eu dar um exemplo, a literatura ela não está dentro de uma caixinha, não. Não está. A gente tem que parar com essa ideia que literatura... Eu, na minha época, da minha época de aluna, porque eu já fui aluna, viu?
Na minha época de aluna era assim, olha para mim, entrava o professor de redação, a professora de redação, cala a boca, que a gente não sabe fazer redação, cala a boca, a gente tem que aprender. Aí a gente aprende todo mundo caladinho na sala. Entrava a professora de gramática, cala a boca todo mundo, eu, aluna, cala a boca, eu não sei esse negócio de oração subordinada não, eu tenho que aprender. Aí entrava a pobre da professora de literatura, a gente fazia, vixe, lá vim ler poeminha. Gente, a gente não dava credibilidade, professora de literatura, a professora de literatura não tinha credibilidade, vestia a professora de literatura. Eis que estou aqui pagando com a língua, não é verdade? Porque o mundo não gira, o mundo capota, não é? Estou aqui pagando com a língua. Língua, professora de literatura, entendeu como é? Só que eu aprendi que literatura, ela não é apenas o exercício da leitura de poemas. A literatura, ela dialoga com o mundo. Quando a gente olha para o quinhentismo, você precisa olhar para a história. Quando a gente olha para o romantismo, você precisa olhar para a ascensão dessa burguesia. A gente olha o romantismo e o romantismo é uma produção artística de um grupo que está agora em ascensão, que é o grupo burguês. Então, eu preciso muito que nas minhas aulas, nós teremos 4 encontros, mas eu preciso muito que nas minhas aulas vocês comecem a conectar. Vocês comecem a construir o que a gente chama no Enem, tá? É porque a gente não fala para vocês, porque é um termo técnico, mas vocês comecem a construir habilidades associativas. Então, a literatura é para além de um poema. A literatura, ela não está dentro de uma caixinha, ela não está isolada. Então, me dá valor, por favor, tá? Me dá valor, porque hoje a gente vai falar sobre o modernismo e eu preciso despertar em vocês o que é que acontece nesse modernismo. Vamos embora para o material. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse material eu faço sempre com os meus alunos, e agora vocês são meus alunos, tá? Meus filhos. Eu faço sempre com os meus alunos assim. Eu pego o meu material de PowerPoint e eu transformo em PDF, porque fica mais fácil para vocês abrirem no celular. Eu transformo em PDF e coloco lá na sala de aula, ou lá no grupo, tá certo? Então, no final dessa nossa aula, eu vou transformar em PDF e vou colocar para vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão fichando tudo que puder, mas não se preocupem que terão acesso ao material apresentado hoje, tá bom, gente? Vamos embora. Deu para entender o nosso projeto literário? Deu para entender que a literatura apresentada a partir de hoje vai ser uma literatura que vai dialogar com o mundo. Principalmente, eu trouxe para vocês um negócio que eu sempre faço, que os meninos amam, que é trazer a literatura como repertório para a redação de vocês. Então, todo mundo aqui vai fazer redação do Enem, tá certo? E a gente vai trazer a literatura como repertório para vocês utilizarem na redação, que a gente chama de design textual. Vivian, existe alguma produção literária indígena? Alguma não, várias. Primeiro, a gente começa com o quinhentismo. Depois do quinhentismo, nós temos a primeira geração da poesia e a temática indianista do romantismo. Depois do romantismo, que a gente tem mais a gente vai ter mais uma coletânea de produções indianistas, tá certo? Nós vamos ter, hoje a gente vai falar de uma, tá? Que é Macunaíma, nós vamos ter no modernismo. Então, a gente tem muito literatura indígena, inclusive, se o tema do Enem for, tá? Um tema sobre a cultura indígena, você pode citar lá na sua competência 2, na sua contextualização, na sua introdução à literatura. Ok, gente? Certo, Vivian? E, Vivian, não esqueça, todas as vezes que aparece índio, Micael, obrigada. Todas as vezes que aparece índio na literatura, é porque nós teremos na literatura a expressão do que acontece na história, Vivian. Deixa eu te dizer, antes de começar lá, quando a gente tem o índio no quinhentismo, é porque a gente está começando o quê? Essa colonização, que nunca acabou, né? Até hoje a gente tem. Essa colonização indígena, tá certo? Quando nós temos o índio novamente no romantismo, o que é que tem a ver, Patrícia? Tem muito a ver. O romantismo, quando ele surge
em 1836, certo? Vou colocar aqui a data, em 1836, que é a data romantismo, que é a data do romantismo, tá? Do início do romantismo. Um pouquinho antes, Vivian, nós acabamos de ter em 1822, a independência do Brasil, tá? Então, quando a gente passa a ser um país independente, apesar de termos ainda politicamente essa estrutura, né, da monarquia, nós não somos mais colônia. Então, o que é que acontece? O brasileiro, com pertencimento brasileiro, ele quer construir símbolos que representem o Brasil. Entre eles, quem é o nosso herói? O índio. A gente não teve medievo, Vivian. Então, a gente não pode trazer o cavaleiro, porque a gente não teve medievo. O cavaleiro, ele é lá na Europa. Como a gente não teve medievo, quem é o nosso representante, o nosso herói? O índio. Por isso que o índio surge. Então, eu queria, Vivian, que você e todos que estão aqui na nossa aula entendessem que a literatura, ela tem congruência com o que acontece na historiografia, com o que acontece no momento de produção. Nós teremos aí um diálogo com a filosofia, tá? Produzida, na qual ela é produzida, na época. Tudo bem? Patrícia, e o índio surge novamente, no modernismo surge, a gente vai ver isso agora. Vamos embora. Alguma dúvida? Deu para entender direitinho, gente? Então, vamos embora. Modernismo primeira geração. Trouxe o modernismo por quê? Porque é a escola literária que mais cai. É a escola literária, Micael, mais presente, tá? Dentro da nossa prova do Enem. A gente precisa ter intimidade com esse modernismo. Então, eu trago aí para vocês o diálogo que a gente teve no início da nossa aula. Essa é uma pintura de Cândido Portinari, tá? A partir de hoje você não vai chamar mais isso de quadro, o nome disso é tela, pintura, tá certo? O quadro é aquele objeto ou obra de arte, tá? Essa é uma pintura de Cândido Portinari chamada Criança Morta. Esta tela, ela foi pintada, gente, em 1944. E quando você olha essa tela, você precisa saber que esta tela, ela dialoga, ela representa, ela espelha, tá? A realidade a qual nós estamos imersos, estamos inseridos. Então, quando a gente traz Cândido Portinari com Criança Morta, a gente, na hora, a gente liga o quê? O que é que estava acontecendo? Que começou em 1939 e terminou em 1945, Segunda Guerra Mundial, gente. Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter esse esquecimento, esse apagamento do nosso Nordeste. Essas pessoas que sofrem, essas pessoas que não vivem, que sobrevivem, agora retratadas na tela do nosso maravilhoso Cândido Portinari. Então, quando a gente olha a literatura, quando a gente olha a expressão artística, a gente precisa desse domínio, a gente precisa dessa habilidade de trazer as associações daquele momento de produção à historiografia. Tudo bem, gente? Então, vamos começar a olhar para além do texto, vamos começar a olhar para além da pintura, ok? Esse contexto é expressado, Larissa, esse contexto é expressado na literatura, em O 15, exatamente, Larissa, perfeitamente, O 15 de Raquel de Queiroz, que fala sobre a seca, a maior seca vivenciada pelo Ceará, não é? E Raquel de Queiroz, a gente sabe que ela é cearense, então ela sai do Ceará fugindo, quando é muito pequenininha ainda, esse livro é um pouquinho autobiográfico, ela sai fugindo desse estado, dessa seca, tá certo? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Raquel de Queiroz, ela é prima de José de Alencar, e ela sai fugindo dessa seca, ainda pequenininha com a família dela, ó, olha para mim, tá? Então, tem essa oportunidade de sair, de fugir dessa seca e vão para o Sudeste, tá bom? Para o Rio de Janeiro.
ok? Então, a gente vai ter dialogando. Outra coisa, a gente não tem só o 15, Larissa. A gente pode ter, por exemplo, imagine, eu gosto muito de imaginar. Ei, imagine que eu possa, este ano, ter no Enem, esta pintura de Cândido Portinari, naquele formato de questão do Enem, texto 1. E o texto 2, Larissa, um trechinho do romance O 15, de Raquel de Queiroz. Imagine. Então, o que é que você vai encontrar aí? Você vai encontrar o que aí? A interseção. Você vai encontrar o elemento que surge em ambos os textos, essa interseção. Então, o aluno precisa enxergar a literatura dessa forma. Tá bom? Massa? Então, a gente, a partir de hoje, vai olhar exatamente dessa forma, Micael. Entendeu, Raquel? A gente vai olhar dessa forma, a gente vai olhar para além do texto literário, ok? Tem um poeta maravilhoso, corações para ele, chamado Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart, ele trouxe para a gente uma reflexão muito bonita sobre a expressão artística. Ele diz o seguinte, que a arte, ela existe. A arte, gente, linguagem artística como um todo, tá? Olha aí, escultura, pronto. Sabe uma dificuldade do meu aluno? Quem é meu aluno não, né? Porque quem não era meu aluno, em conseguir interpretar na prova do Enem uma escultura. Os alunos, quando olham a escultura, não percebem que ela dialoga com o mundo. E tem muita essa dificuldade, tá? Então, o Ferreira Goulart, ele diz o seguinte, que a arte, ela existe porque a vida não basta. Ei, o que seria de nós, Senhor, Simone Simaria, Maiara e Maraísa? O que é que seria de nós sem Jorge Mateus? Gente, a vida não tem graça, não é verdade? O que é que seria de nós sem o balançar das árvores, sem o som dos passarinhos? Isso é arte. Então, a arte, ela existe porque a vida não basta, a gente precisa muito, tá? Não teria graça nenhuma, né, Raquel? Eu acho também. Eu também concordo. Marília Mendonça, não é verdade? Então, vamos embora. Trouxe para vocês a primeira geração do modernismo. Deixa eu olhar para vocês para explicar um pouquinho antes da gente mergulhar nesse texto. Ó, o modernismo brasileiro, esse movimento artístico que mais surge na prova do Enem, todo mundo sabe, juntamente com a literatura contemporânea, tá certo? Porque logo após o modernismo, a gente tem a literatura contemporânea, tá? Que vai ser a nossa última aula. O modernismo brasileiro, quando ele surge, esse modernismo brasileiro, ele surge representando, tá, uma modificação, uma modificação no cenário artístico, tá certo? Como assim, Patrícia? Gente, o modernismo brasileiro, ele surge aqui no Brasil em 1922. Eu estou dando data para vocês, Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que essas datas são datas didáticas, ok? Dentro do modernismo brasileiro, na Semana de Arte Moderna, porque em 1922 nós tivemos a Semana de Arte Moderna, tá? Nós vamos ter na primeira geração expoentes da literatura como o nosso Oswald de Andrade, o nosso pernambucano Manuel Bandeira, o nosso Mário de Andrade, maravilhoso, a nossa Tarsila do Amaral, que está no campo da pintura, tá certo? No cenário da pintura, das artes plásticas. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte, quando o modernismo ele surge no início, tá, do século XX, ele não é aceito. Não é, Patrícia, não é aceito, não é. Olha para mim. Naquela época, quem consome literatura é quem tem o quê? Dinheiro, certo? Quem consome literatura é quem tem dinheiro, gente, naquela época, no início do século XX. Esse grupo de cafeicultores, esse povo rico, babadeiro, tá? Então, o que é que acontece? Essas pessoas que são ricas, elas têm a tendência de consumir uma literatura mais ortodoxa, mais conservadora, certo? Antes do nosso modernismo, o que é que a gente teve? O parnasianismo, o simbolismo, uma literatura com a escrita perfeita,
Lembram disso, do parnasianismo? Com a escrita perfeita, com a estética muito burilada, era importante como se escrevia. Aí, quando começa o século XX, nós começamos com os nossos artistas brasileiros tentando, o nosso Lima Barreto, o nosso Euclides da Cunha, tentando modificar essa literatura. Por quê, Patrícia? Porque no início do século XX percebeu-se que a literatura, até o século XIX, era uma literatura, anota aí, por favor, uma literatura exclusiva e excludente. Então, no início do século XX, o que é que a gente quer? A gente quer a democratização. Ó, oh, que coisa bonita, né, gente? Nós queremos falar do nosso brasileiro. A gente não quer falar mais só do burguês, não. A gente quer falar do nosso povo brasileiro. A gente quer democratizar. E para democratizar, a gente precisa trazer figuras, a gente precisa trazer arquétipos do nosso povo brasileiro, tá? Pessoas comuns do nosso país, e a gente também precisa modificar a linguagem. Só que me digam uma coisa, será que esse povo aceitava isso? Não aceitaram, gente, não aceitaram, porque a sociedade, ela era impenetrável. A sociedade, ela não aceitava. Como assim? Como assim? Vão escrever sem atender a normativa padrão? Não! Então, o que é que acontece? Nós vamos ter, antes do modernismo, um movimento de transição que não é considerado escola literária, chamado pré-modernismo. Então, pré-modernismo, deixa eu escrever aqui para vocês. O pré-modernismo tem problema, gente. Ou eu falo ou eu escrevo, porque os dois não dá. Não funcionam. O pré-modernismo vai de 1902, com o lançamento do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Informação, estão conseguindo acompanhar? Eu só assim, vou falando. Estão conseguindo acompanhar? Tá, Micael? Dá certo? O pré-modernismo, que é essa tentativa de renovação da arte brasileira. O pré-modernismo, gente, tem essa mesma intenção do modernismo. Agora, a gente quer apresentar uma literatura que traga figuras que representem o nosso povo brasileiro, e não apenas a classe que domina, a classe dominante, a elite. Não, a gente quer falar do funcionário público, a gente quer falar da professora do subúrbio, a gente quer falar do mulato, a gente quer falar de todo mundo, tá certo? Então, o pré-modernismo é essa tentativa. Deu certo? Deu não, tá? Foram 20 anos, 20, gente, sabe, vamos tentar mudar, vamos tentar renovar essa visão, vamos tentar mudar, vamos tentar reformular, mas não deu certo. Aí o que é que os modernistas pensaram, né? Os modernistas da primeira geração, aqueles, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e o nosso Mário de Andrade. Larissa, nessa cronologia, em que momento se insere as vanguardas? As vanguardas é nessa época do pré-modernismo, Larissa. As vanguardas acontecem também no início do século XX. Eu vou falar delas. No início do século XX. Só que aqui no Brasil a gente está vivendo o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, ele olha aquelas vanguardas e diz, poxa, eles estão fazendo diferente. Ó, ei, o modernista, eu vou falar, tá gravado. Ó, modernista é mais ou menos assim, é aquele vizinho. A gente trocou de carro, né? O vizinho trocou de carro. A gente, eu quero trocar de carro também. Então, o modernista é mais ou menos assim. Quando surgem as vanguardas, Larissa, lá na Europa, inovando, revolucionando, futurismo, dadaísmo, trazendo uma revolução nas expressões artísticas, o modernismo fala, quero fazer também esse negócio aí, quero renovar também. Tá entendendo, Larissa, como é que acontece? Só que as vanguardas, elas surgem no início mesmo, no início, junto com o pré-modernismo, lá na Europa. Mas aqui a gente ainda está vivendo o pré-modernismo. As vanguardas vão inspirar essa renovação artística, essa renovação cultural lá na primeira geração do modernismo brasileiro. Todo mundo sabe que primeiro acontece lá fora e depois chega aqui no Brasil. Lembram disso? Acontece lá fora e depois chega aqui no Brasil, certo?
Então, as vanguardas europeias irão influenciar diretamente a primeira geração do modernismo brasileiro. Tanto é que nós vamos ter um movimento, né, que faz parte dos manifestos, o manifesto antropofágico, que a gente vai falar também já já. Eu acho que essa aula vai durar umas 3 horas. Não, tô brincando. Tá? Mas a gente vamos tentar falar. Então, vamos embora. Entendeu, Micael? Então, o pré-modernismo, ele vai durar 20 anos. E acaba quando, Patrícia? Acaba em 1922 com a SAM. A SAM, que é a Semana de Arte Moderna. A SAM é um movimento que acontece, é um evento, na verdade, é um evento que acontece de inauguração da primeira geração do modernismo, tá? Lá no Teatro Municipal, em São Paulo, nós vamos ter esse evento, que é a Semana de Arte Moderna. Perceba, esse modernismo, esse movimento, ele acontece em 1922. O que foi, Larissa, que aconteceu 100 anos atrás? 100 anos antes da Semana de Arte Moderna. Quem sabe? Raquel? Beatriz, cadê Bia? Alexia caladinha. Vai, Alexia, mulher, fala. O que foi que aconteceu 100 anos antes? No cenário histórico, em 1900, a independência do Brasil. A independência do Brasil, meu bem, que acontece, Vivian, isso mesmo. Então, eu queria que vocês entendessem que a independência do Brasil foi um movimento, presta atenção, tá, gente? De independência política. E agora, meu amor, a Semana de Arte Moderna é um movimento de independência o quê? Cultural. Agora o brasileiro diz o quê? Agora nós vamos construir uma arte genuinamente brasileira. Entenderam? Essa data foi uma data, gente, estratégica, pensada. Isso não é um acaso, não, tá? Isso é pensado. Então, a Semana de Arte Moderna, ela acontece no mês de fevereiro. Então, os autores, nessa época, eles esperaram até 1922, porque a data era uma data muito simbólica. Era uma data, gente, que iria propor uma independência agora cultural. Anota tudo, Micael. Vai fichando tudo aí, tá certo? Independência cultural. E essa independência cultural vai revelar, preste atenção, gente, vai revelar o Brasil como ela é, como ele é. Já vamos, Vivian, já vamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra que nós tivemos um museu. Não, eu vou dar spoiler, não. No final da aula eu digo, tá? Segura aí. Calma, segura aí. Vamos. Tá chegando. Tá chegando. A gente tá pensando. A gente, olha, Pia, a gente tá pensando. Nós temos um cenário artístico. Deixa eu adiantar para vocês. Lembram que nós tivemos o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, em 2018, nós tivemos um incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Lembram disso? Estão lembrados? Pronto, o que é que acontece? Depois do incêndio do nosso museu, lamentável incêndio do nosso museu, alguns grupos artísticos se organizaram porque inicialmente achava-se que nós iríamos restaurar a tempo, porque a restauração, parou, tá? Nós tivemos cortes de verbas, vocês passaram por isso, e achava-se que nós iríamos conseguir restaurar o museu a tempo de em 2022, no próprio museu, na inauguração, na reinauguração, na verdade, na reabertura do museu, promovermos uma segunda Semana de Arte Moderna, mas o nosso sonho está bem longe, né? Infelizmente, lamentavelmente. Então, o modernismo tem essa proposta, tá bom, gente? Vamos embora. Eu trouxe para vocês uma música, tá? Eu queria dizer a vocês, Patrícia, por que música? Por que música, Patrícia? Na aula de literatura. Gente, na prova do Enem do ano passado, nós tivemos 4 questões sobre música. 4.
Então, eu queria que vocês entendessem que a linguagem poética, tá? A linguagem, essa construção do lirismo poético, ele permeia também esse outro gênero do discurso, que é a música, tá certo, gente? E eu trouxe para vocês o Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Deixa eu ver se você... Eu não vou conseguir passar toda a música, mas eu queria passar um pouquinho, tá? Vocês estão conseguindo? Dá para ouvir? Pronto, tem problema não. Eu imaginei que não desse para ouvir. Gente, essa música de Clara Nunes, essa música de composição dessa renomada, né, musicista brasileira, né, Clara Nunes, ele traz o que nós chamamos, ela na verdade traduz o movimento modernista brasileiro, é o canto das três raças, Micael. Larissa, eu vou deixar para vocês depois vão dar uma olhadinha. Então, essa música, ela, se eu pudesse escolher uma música para representar o modernismo brasileiro, eu escolhi o Canto das Três Raças. Por quê? Porque o modernismo, ele propõe exatamente isso. Ele propõe revelar aí o hibridismo do povo brasileiro. O que é o hibridismo? Nós somos um povo, gente, multicultural. Nós somos uma nação plural. E essa ideia de representar essa nação plural está no modernismo brasileiro, tá certo? Ó, eu coloquei aqui para vocês que o modernismo. Eita! O caminhão passou, menino. Esse povo não está no isolamento, não, é? O modernismo brasileiro, ele vai ter na sua construção, ao longo da sua construção, quatro manifestos. O Manifesto Pau-Brasil, Antropofagia, que é o mais importante, tá, gente? Verde e amarelo, ou verde e amarelismo e anta. O que é isso? Olha para mim. Quando o movimento artístico ele surge, ele precisa de uma certidão de nascimento, tá? Ele precisa de uma certidão de nascimento para esclarecer para a classe artística qual era a proposta do movimento. Massa? Então, nós vamos ter aí quatro manifestos. O mais importante é o antropofágico, ok? E eu trago para vocês. O primeiro poema da aula de hoje, tá? Esse poema, deixa eu ver se está aqui, ok? Esse poema, que é um poema do início, tá? Do modernismo da primeira geração, é um poema do nosso maravilhoso Oswald de Andrade. Eu já falei para vocês quais são, qual o nome, né, desses autores que compunham essa tríade modernista, que é o nosso Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, tá? Vejam esse poema de Oswald de Andrade, que dialoga diretamente com a música da nossa Clara Nunes. O nome do poema é Brasil. Patrícia, Brasil está escrito errado, está com B minúsculo. Não, não está. Nós começamos o nosso poema, a gente começa o poema de Oswald de Andrade com uma crítica, tá? Esse Brasil é com B minúsculo, por quê? Porque é um país que tem vários defeitos, tá? É um país que é assolado por vários problemas. Por isso é um B minúsculo, tá? Esse é um B minúsculo, é uma ironia, uma crítica ao que nós somos. Vejam que lindo esse poema. Esse poema fala sobre esse hibridismo cultural, tá? Esse caldeirão cultural que nós somos. Essa coxa de retalhos que compõe a cultura brasileira, o povo brasileiro. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tê, tererê, tetê, quizá, quizá, quisê. Lá longe, a onça resmungava. Ua, O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem, babá, cum, cum.
e fizeram um carnaval. Nós vamos ter aí, gente, um poema que é conhecido como poema pílula, porque é um poema curto, conciso, cirúrgico, tá certo? Pequeno, e que traz um imediatismo na sua intenção, tá? De expressão. Então, ele traz logo de cara a informação. E esse Brasil, gente, nesse poema de Oswald de Andrade é um poema que mostra essa miscigenação do povo brasileiro. Vejam que ele mostra as três etnias que compõem o povo, as etnias fundamentais, tá, gente? Basilares, que compõem essa miscigenação. Então, a gente vai ter esse Zé Pereira, que representa o português, né? Presta atenção que nós vamos ter aí perguntou. Patrícia, por que perguntou e não perguntou? Nós vamos ter aí uma variedade linguística. Nós vamos ter um tangenciamento proposital da norma padrão, tá? Por quê? Porque quem veio aqui para o Brasil, inicialmente, ó, Larissa, lembra da sua pergunta do quintismo? Quem veio aqui para o Brasil, inicialmente, não foi a elite, não foi a coroa, não foi a corte portuguesa, foram os trabalhadores. Então, a gente vai ter aí, linguisticamente, esses trabalhadores, essa classe que faz parte da base, né, dessa pirâmide representada linguisticamente pelo tangenciamento proposital da norma padrão. É como se aquelas pessoas não tivessem acesso à cultura, acesso à educação. Por isso, não falavam perguntou, falavam perguntou, tá? Nós vamos ter aí os navios negreiros, né? Esse negro zonzo saído da fornalha. Por que negro zonzo? Porque ele acabou de sair dos navios negreiros, e não só por isso. Preste atenção que o modernismo brasileiro ele tem início em 1922. Quando foi a abolição dos escravos? Em 1888, gente. Então, a gente acabou de ter a abolição dos escravos. A gente ainda está zonzo de todas essas informações. Até porque a nossa economia ainda tende a ser escravocrata, tá? Apesar da abolição dos escravos, a gente vai ter aí esse neocolonialismo, né? Essa mão de obra que não é valorizada, enfim. E depois nós vamos ter o carnaval. Tem o índio, né? E depois nós vamos ter o carnaval. Presta atenção que o índio, quando é perguntado pelo português se ele é cristão, ele diz que não é. Por quê? Porque não existia, antes do quinhentismo, um contato desse etnocentrismo europeu com o nosso índio. Mas antes de 1500, a gente já tinha um contato, a gente já tinha essa mão de obra, essa economia estabelecida pela mão de obra escrava. Então, quando o português tem o primeiro contato com o índio, ele já tinha contato com o negro na Europa, tá certo? Então, ele já utilizava a mão de obra escrava. Por isso que o negro diz, eu sou, pela graça de Deus, e ainda faz graça, né? Porque ele fala canhém, babá, cum, cum. O que é isso, canhém, babá, cum, cum? É uma ironia, é um deboche. Eu sou, mas eu não nego as minhas origens, o meu pertencimento, tá certo? E o índio não, o índio ele nega na hora. Mas o português sabe que se ele negasse, seria muito pior, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu trouxe para vocês um poema, mas é importante que a gente também tenha contato, nessa primeira geração modernista, a prosa. Qual é o livro, qual é o romance renomado que representa esse povo brasileiro, que representa esse manifesto antropofágico, que representa essa miscigenação, essa coxa de retalhos, esse hibridismo cultural na prosa da primeira geração, porque vocês sabem a diferença de poema, poesia e prosa. Na poesia, à frente da poesia, nós vamos ter, anota aí, por favor, tá? O nosso Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Eles produzem poesia. E quem é que produz prosa? Quem ficou... ele não produz somente prosa, tá, gente? Mas quem ficou conhecido como prosista da primeira geração do modernismo foi o nosso Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele traz para a gente, ó, a obra Macunaíma, que, na verdade, é uma releitura do poema Brasil, uma releitura
da música de Clara Nunes, tá certo? O canto das... Ui! O canto... Então, eita, peraí. Estão vendo? O canto... Faz sim, Micael, faz sim. O Canto das Nações. Macunaíma, gente, é uma obra que fala sobre eu vou tentar não dar spoiler para vocês, tá certo? Mas é uma obra que tem uma narrativa que conta a história de um índio, tá? Porque Macunaíma, olha o nome, Macunaíma, ele é um índio, ele nasce na floresta, tá? Ele nasce ali na Amazônia e ele quando ele nasce, apesar de ser culturalmente um índio, mas ele nasce com fenótipos da matriz africana. Então ele nasce índio, mas as características são características de um negro da matriz africana. Então a gente já começa aí a analisar Macunaíma como a representação desse povo brasileiro. E Macunaíma, dentro da narrativa, ele tem. Acontece várias coisas, né, gente? E no meio da narrativa, ele faz uma viagem para buscar uma pedra que chama-se Muiraquitã, que está lá em São Paulo. E nessa viagem, o que é que acontece? Ele encontra uma fonte que ele chama Fonte Milagrosa. Eu queria até fazer uma crítica sobre isso. Essa fonte milagrosa, que ele toma banho e se transforma em uma pessoa de características, fenótipos de uma pessoa caucasiana, branca. Então, nós vamos ter Macunaíma representando os três fundamentos, né? As três etnias que fundam aí a construção do povo brasileiro, tá certo? Então, eu queria fazer uma crítica, porque na própria obra, essa fonte é chamada de fonte milagrosa, porque Mário de Andrade, ele propositalmente queria fazer uma crítica, né, a esse nosso preconceito, esse preconceito nosso de cada dia, não é verdade? Precisa, Larissa, é um livro incrível, incrível. Só que você precisa entender, Larissa, que é um livro que ele é muito, ele é escrito e ele traz elementos fantásticos, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, presença do folclore brasileiro, a gente vai ter o Saci, a gente vai ter a Curupira, tá certo? É um livro fantástico, mas é um livro que mostra, que representa esse fundamento da construção do que nós chamamos hoje Brasil. Então, a obra que questiona, essa obra Macunaíma, tá, gente? É a maior herança literária que nós temos do modernismo, é uma obra que questiona todos os paradigmas da cultura brasileira. Trata dos elementos míticos fundacionais do Brasil, a questão da identidade étnica, apresentando o negro, apresentando o branco e apresentando o indígena, tá? Macunaíma, ele nasce em uma aldeia, portanto, índio, entretanto, com fenótipos da matriz africana, e ao longo do enredo torna-se branco, tá? Nós vamos ter uma experiência que a gente chama de experiência arlequinal em Macunaíma, porque Macunaíma é um caldeirão cultural. Essa experiência arlequinal é porque Macunaíma é uma rapsódia e Macunaíma traz vários personagens que fazem parte, que compõem, ui, deixa eu ver o que aconteceu, que compõem o folclore brasileiro, certo, gente? Deixa eu ver aqui. A gente vai ter o nome, né, Macunaíma, o título do livro é acompanhado de um subtítulo, Macunaíma, heróis sem nenhum caráter. Esse sem nenhum caráter tem uma dicotomia aí, uma leitura, né, uma polissemia. Esse sem pode ser sem, que significa ausência, ou seja, uma pessoa que não tem um caráter definido, tá? Ausência, ou pode ser sem, que significa uma pessoa má, uma pessoa má, uma pessoa sem de mal, tá? Uma pessoa má, ou seja, uma pessoa mau caráter, tá? Uma personalidade que tangencia a moralidade. Tudo bem, gente, até aí? Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Ó, antes da gente terminar, olha para mim, todo mundo aqui, olha para mim. Esse movimento artístico,
Esse movimento artístico, eu vou passar só um pouquinho do tempo. Esse movimento artístico, o modernismo, ele é tão importante, tão importante, tão importante, que você precisava e precisa despertar o seu olhar no modernismo para usá-lo como repertório sociocultural. Então, gente, todo mundo aqui escreve redação, né, para o Enem. E vocês sabem que a redação do Enem ela é composta de competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 competências. A competência 2 é uma competência que exige de você, candidato, que você tenha, apresente na sua redação eixos e elementos de outra, o que a gente chama, né, um repertório sociocultural, que nada mais é do que outras áreas do conhecimento na sua redação. Imagine você começar a sua redação. Se a sua redação falar sobre, por exemplo, nacionalismo, tá? Você começar a sua redação com o modernismo brasileiro, com Macunaíma, com Oswald de Andrade, com Tarsila do Amaral. Bora ver como a gente pode fazer isso? Ó, Tarsila do Amaral, gente, ela pode surgir nessa associação da competência 2, tá? Na redação. Nós vamos ver Tarsila Social. Um exemplo dessa obra muito, muito, muito importante na literatura moderna, tá? Na literatura modernista é o Abapuru. Vamos, antes da gente terminar, por fim, da aula de hoje, vamos analisar um pouquinho esse Abapuru? Vocês já pararam para analisar essa pintura tão icônica da do nosso cenário artístico? Vocês sabem o que significa cada elemento desse que eu identifiquei aí? Gente, por quê? Por quê? Nós vamos ter este personagem, esse Abapuru, tá? Esse personagem com um pé bem grandão e com a cabeça bem pequenininha. Por quê? Por que a gente tem esse elemento aí, ó, esse cacto? Vamos parar para analisar? Raquel, cadê você? Larissa? E aí, gente? Só miscigenação? Não. Gente, nós vamos ter aí esse personagem, tá? Essa pintura, essa figura representada com essa cabeça pequenininha e esses membros, tá? Tanto o braço quanto o pé grande, porque representa o trabalho, tá? Eu queria que vocês percebessem que essa personagem, ela representa um triângulo. Estão vendo aí um triângulo? Ela tem essa forma triangular. E a base do triângulo, Vivian, a base do triângulo, nós vamos nos referir a quem é que representa essa base do triângulo, essa pirâmide. É o proletariado. Então, a gente vai ter esse homem, tá? Esse homem não vamos colocar homem, tá? Vamos colocar este elemento, este personagem, tá? Que representa esse trabalho, tá? Esse trabalho que é um trabalho extremamente exaustivo, tá? Lá em cima, porque a cabeça dele é pequenininha. Por que vocês acham que a cabeça dele é pequenininha? Por que a cabeça é pequenininha? Não é que é para pensar pouco, Vivian, é porque nós temos pouco investimento no capital intelectual, entendeu, Vivian? Essa personagem representa o povo brasileiro, que
O poder na mão de poucos, isso mesmo, Rodrigo. Então, a gente vai ter aí essa cabeça pequenininha, porque representa o pouco investimento no capital intelectual, tá certo? Nós vamos ter essa mão grande, esse pé grande, porque representa o trabalho. Ela é representada por uma, como é que eu posso dizer, por um formato triangular. Então, esse pé e essa mão grande representa essa base do triângulo, tá? Outra coisa muito interessante, vocês estão percebendo que essa personagem, ela está em uma posição na qual a mão está na cabeça. Quem é que lembra de alguma escultura que a mão vem aqui, ó, na cabeça? Quem lembra? Alguém sabe de uma escultura que coloca a mão assim na cabeça? Quem é que lembra? Nós vamos ter, gente, uma intertextualidade com a escultura de Rodin. É isso mesmo, o pensador. Então, essa personagem representa o povo brasileiro, que apesar de ter pouco investimento no capital intelectual, e a gente pode hoje falar, associar ao desmonte, gente, tá? Da educação. E, apesar de tudo, o povo brasileiro ainda continua persistindo, tá? Na educação, no investimento intelectual. Então, a mão na cabeça não investe muito no nosso capital intelectual. Entretanto, nós continuamos persistindo. Por isso, nós vamos ter esse diálogo, essa intertextualidade com o pensador de Rodin, tá? Nós vamos ter esse sol, tá? Que parece mais um olho, que na verdade é isso, é o olho que tudo vê, é a representação do racionalismo, esse olho que tudo enxerga, que enxerga essa pátria. E por último não, nós vamos ter o número 1 aí, né? Que é esse elemento do cacto. Eu queria que vocês entendessem que esse cacto representa a resistência do povo brasileiro. Todos vocês sabem que o cacto é uma planta que dá em solos tidos, né, considerados, muitas vezes, não sempre, cuidado com a generalização, inférteis, tá? E que ele consegue, gente, alcançar água em grande profundidade, tá? Então, assim, mostra a resistência, a resiliência do povo brasileiro. Além de tudo, nós vamos ter aí nessa pintura de Tarsila do Amaral, o Abapuru, as cores predominantes da bandeira do Brasil: o verde, o amarelo e o azul. Tá certo? Se você tiver na sua redação alguma temática sobre neocolonialismo, se você tiver alguma temática sobre flexibilização da CLT, se você tiver alguma temática sobre nacionalidade, investimento no nacionalismo, você pode sempre associar ao modernismo e, mais ainda, sendo mais pontual, trazer o Abapuru de Tarsila do Amaral, tá certo? Meus amores, ficamos por aqui. Vou deixar vocês almoçar. Vocês têm alguma outra aula? Eu acho que tomara que eu não tenha ocupado 10 minutos da aula de outro professor. Vocês que são maravilhosos. Muito obrigada. Viu? Larissa, também estou triste. Gente, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por me receber. E semana que vem a gente volta. Nós voltamos com a segunda geração do modernismo. Massa? Vou deixar o material disponível. Sempre quando eu trouxer literatura, eu vou trazer literatura e vou trazer essa linguagem, esse repertório para a redação. Combinado, meus amores? Um cheiro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se vocês quiserem, tem muito material no meu Instagram. Se vocês quiserem ir lá... O nome do meu Instagram é Curso Patrícia Barros. Tem muito material lá de literatura, tem literatura dialogando com redação, tá certo? Sejam bem-vindos. Um cheiro